TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é quinta-feira, 3 de fevereiro, e você confere agora as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul. E você vai ver nesta edição: criança de 5 anos morre de Covid-19 em Petrópolis. Ação conjunta resulta na prisão de traficante de drogas de Paraíba do Sul. Prazo para a suspensão das ordens de demolição das casas à margem da BR-040 expira e autoridades cobram novas providências. Problemas estruturais ainda são encontrados no Parque Municipal de Itaipava. Dívida de quase 3 milhões de reais faz empresa responsável pelo Merenda Certa notificar a Prefeitura de Petrópolis. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. O boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Petrópolis nesta quarta-feira apontou mais 5 novas mortes confirmadas pela Covid-19, que teve um aumento de casos em janeiro impulsionado pela variante Ômicron. Entre as vítimas está uma menina de apenas 5 anos de idade que não tinha comorbidades. A menina de 5 anos foi internada no Hospital Alcides Carneiro e faleceu 4 dias depois. Essa é a segunda criança que morre em decorrência da Covid-19 em Petrópolis. Ao todo, já são 1.587 falecimentos provocados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com o boletim, a menina, que era do distrito de Itaipava, foi internada no hospital em Correias no dia 27 de janeiro, última quinta-feira. 4 dias depois da internação, ela faleceu. Segundo a Secretaria de Saúde, a menina não tinha nenhuma doença prévia que pudesse agravar o quadro clínico. No mês de janeiro, a cidade deu início à vacinação das crianças com doses pediátricas da Pfizer e, posteriormente, da Coronavac para a faixa etária de 5 a 11 anos. São, no total, 26 mil meninos e meninas a serem vacinados. O cadastro para a imunização de todo o público deve ser feito pelo site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. Importante é as mães levarem as crianças para vacinar. A vacinação já está disponível, vai ser feita em 2 doses e assim, é só se cadastrar aqui no nosso município e fazer. É muito importante que as pessoas levem seus filhos para vacinar. A pandemia está muito complicada, os casos aumentando bastante e é super importante que as crianças se vacinem. Em 2021, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, oficiou a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, sobre a suspensão dos processos de demolição dos imóveis localizados às margens da BR-040. O pedido expirou em dezembro do ano passado e, com isso, os mais de 200 processos que tramitam na Justiça podem ser reabertos. No início de 2021, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, fez um acordo com a Agência Nacional de Transporte Terrestre para que todos os processos de demolição de moradias localizadas às margens da BR-040 fossem suspensos. A medida expirou em dezembro do mesmo ano. O presidente da Câmara Municipal, vereador Ingo Rames, cobra das autoridades federais a extensão do prazo para que as famílias não percam suas casas. Nós notificamos a ANTT novamente porque alguns processos foram notificados até dezembro de 2020, novembro e dezembro de 2021. E a gente está pedindo agora essa retomada para que eles não deixem esse processo sem esse complemento. Porque o ministro garantiu que isso seria proibido até o novo edital, a concessão da BR-040. Segundo a assessora jurídica do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, existem famílias que moram na região há mais de 40 anos. Já os processos de demolição das casas tiveram início nos anos 2000, ou seja, muitos moradores já estavam no local antes mesmo da própria construção da rodovia. Quando a gente assessora essas famílias, quando a gente conversa com essas comunidades, né, a gente sempre fala para eles o quê? Que a gente quer garantir o direito de moradia deles, das pessoas que estão na posse há muitos anos, né, há muito tempo, que não tem como sair, criaram todo o seu tecido social naquelas comunidades, né, são famílias que têm bastante idosos, são
são lideradas por mulheres, e que a questão da construção nova não é possível você garantir da mesma forma, porque as pessoas sabem que já não pode ser construído ali, né? A gente sabe que tem que ter uma fiscalização na rodovia, que é feito esse trabalho. O que a gente quer é que as pessoas que já estão ali na comunidade há muitos anos, né, já vivem ali antes mesmo da concessionária, que elas possam permanecer no local e ter seu direito de moradia garantido. Dos mais de 200 processos registrados, 50 já estão com ordem de execução. Ou seja, a casa pode ser demolida a qualquer momento. Hoje o que existe é apenas a ordem de demolição e que eles sigam a vida por sua própria conta, sendo que a gente já tem na cidade um déficit habitacional de mais de 17 mil famílias, né? Então essas famílias não têm nenhuma... o risco delas é realmente ficarem na rua. Nos últimos anos, 3 casas já foram demolidas após um acordo firmado com a concessionária que administra a rodovia. A gente sabe que muitas famílias estão em área de risco. Nós queremos que elas saiam, né? Nunca vamos defender que as famílias corram algum tipo de risco. Só que a gente precisa que elas tenham o direito à moradia garantido. Não adianta se tirar da área de risco para que elas ocupem outra área de risco, porque a gente sabe que é o que acontece em Petrópolis, né? As pessoas sem uma política habitacional adequada, elas saem de um lugar de risco, se penduram em outro lugar de risco e, às vezes, até pior do que estavam antes. É um sofrimento constante. Nós gostaríamos que a NTT fosse tão sensível quanto foi o Ministério da Infraestrutura, suspendesse esses processos para que as pessoas tenham o mínimo de paz para continuarem suas vidas até que a nova concessão seja feita e que seja, então, respeitado o direito dessas famílias, porque muitas delas nem conseguiram se defender nesse processo da maneira como deveriam ter sido. Policiais civis e militares de Paraíba do Sul prenderam na última segunda-feira um homem apontado como um dos principais traficantes de drogas em atividade em Paraíba do Sul, com atuação no bairro Liberdade. Segundo os agentes, ele possui ligação com uma facção criminosa que atua no estado do Rio. Contra o traficante foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário. A empresa MS Benefícios notificou a Prefeitura de Petrópolis sobre a dívida de R$ 2.800.000 da recarga do cartão Merenda Certa. O benefício foi suspenso pelo governo municipal em janeiro. Suspenso no início deste ano, o cartão Merenda Certa atendia cerca de 42 mil alunos da rede municipal de ensino de Petrópolis. A empresa responsável pelo serviço acusa a prefeitura de não fazer o repasse no mês de dezembro no valor de R$ 2.800.000. Em nota ao Correio da Manhã, a empresa MM Serviços informou que notificou formalmente o governo municipal sobre a dívida e que até o momento não foi oficialmente comunicada pela Prefeitura de Petrópolis sobre a suspensão do contrato, que está em vigor até março deste ano. A empresa também disse que vai adotar as medidas judiciais cabíveis caso a dívida não seja paga. O cartão Merenda Certa foi criado em 2020, no início da pandemia, para garantir a alimentação das crianças com a suspensão das aulas presenciais. Um abaixo-assinado online foi criado pelo vereador Yuri Moura para pressionar o governo municipal a retomar o programa. Além disso, o subsecretário de Estado das Cidades, Bernardo Rossi, entrou com uma representação na Defensoria Pública contra a suspensão do benefício. Nós temos aqui na Câmara Municipal uma lei aprovada que garante um programa de merenda complementar. Ou seja, o que o nosso abaixo-assinado, que já tem mais de 6 mil assinaturas, o que a nossa indicação aprovada nessa Câmara e o que essa lei garante é que, independentemente da manutenção da merenda escolar convencional, que é paga em sua maioria com recursos federais, que o município precisa manter um programa de merenda complementar com recursos próprios. Isso é, 42 mil crianças, alunos e alunos da rede municipal continuarem com o direito desse cartão de merenda complementar, mesmo com as suas crianças na escola. A merenda complementar, garantida por lei aprovada nessa Câmara Municipal, é a certeza de que a gente sabe que essas famílias vão poder, para além da merenda escolar, ter ali dignidade no prato de comida nas suas casas. Sem contar que isso ajuda o comércio local, já que essas famílias compram geralmente no seu próprio bairro. Então continuamos na defesa de que o Merenda Certa, ou que o programa tenha outro nome, seja mantido com recursos próprios pela Prefeitura, independente da empresa que vai administrar esse cartão, para que a gente tenha um programa de merenda complementar. Quando anunciou a suspensão do benefício, a Prefeitura de Petrópolis alegou que a merenda vai ser fornecida dentro das escolas. No entanto, não informou se as famílias foram comunicadas e nem como e quando a alimentação terá início. E uma correção, o nome da empresa é MS e não MM, como foi mostrado na reportagem.
A empresa MS Serviços disse em nota que vem buscando incessantemente diálogo com a Secretaria Municipal de Educação e que o último contato foi feito nesta quinta-feira. A equipe do Correio da Manhã questionou a Prefeitura sobre a dívida e a suspensão do benefício, mas até o fechamento desta edição não obtivemos resposta. A Prefeitura de Petrópolis anunciou no início do mês obras no Parque de Itaipava e a equipe do Correio da Manhã foi conferir as intervenções no espaço. No local foram identificados problemas, como a falta de capina e as quadras sem os equipamentos. A Prefeitura de Petrópolis anunciou a revitalização do Parque Municipal de Itaipava. O comunicado foi feito na última semana e o comitê gestor, que foi reativado pelo governo municipal, vai ficar responsável pelas intervenções. O espaço recebe mais de 5 mil visitantes por semana, mas ao chegar ao local, o estado de abandono é visível. No início de janeiro, a Prefeitura de Petrópolis anunciou melhorias para o parque. No entanto, nesta quarta-feira, a equipe do Correio da Manhã veio até o local e encontrou alguns problemas, como a falta de drenagem das quadras e também a falta de capina. No entorno dos lagos faltam cercas e um deles desaparece em meio ao matagal. Já nos banheiros, o teto está cedendo. No entanto, os pontos mais críticos são as quadras, onde faltam traves, aros e redes. Outro problema é a falta de capina, e quando chove, a situação é ainda pior. Quando anunciou as reformas no início de janeiro, a Prefeitura fechou o parque, que foi reaberto 5 dias depois, mesmo sem estar com as obras concluídas. E você vai ver depois do intervalo. O governo federal reconhece pedido da Prefeitura sobre situação de emergência em Petrópolis. Ônibus da aviação Cascatinha quebra no Quarteirão Brasileiro e prejudica moradores. Produtores do Brejal e da Posse em Petrópolis pedem melhorias nas estradas vicinais. Moradores reclamam de buracos na rua Joaquim Agante Moço, no distrito de Itaipava. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Verão da Economia. Ofertas quentíssimas que vão deixar o seu carrinho cheio. Coxa com sobrecoxa, 5,79. Alcatra, 34,98. Charque PA, 26,98. Calabresa Perdigão, 15,99. Carré, 12,75. Salsicha Perdigão, 10,98. E tem mais economia. Arroz Palmares, 14,95. Papel Bob com 12, 8,99. Oferta mais economia. Coxa com sobrecoxa, 5,79. Tudo pra você economizar mais. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder.
Depois de ter negado o pedido e solicitado mais informações, agora o Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência apontada pela Prefeitura de Petrópolis por causa das chuvas. Com a publicação da portaria e o reconhecimento do estado de emergência pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a Prefeitura de Petrópolis vai poder enviar o pedido de recursos para a recuperação dos pontos prejudicados pelos temporais que atingiram a cidade no início de janeiro deste ano. O governo municipal estima um prejuízo superior a 16 milhões de reais, além de obras de contenção em alguns pontos da cidade, como a rua Pedro Elmer, no Itamaraty, e no distrito da Posse, onde o trecho de uma rua desmoronou, atingindo uma casa. O governo municipal também aponta prejuízos com a interdição de imóveis e assistência às famílias desalojadas. Cerca de 30 mil pessoas foram afetadas pelos temporais. Segundo a Defesa Civil de Petrópolis, no período das chuvas, entre os dias 7 e 14 de janeiro, foram mais de 400 ocorrências registradas. A maior parte delas foram de deslizamentos, 237 no total. Também houve interdição de 70 imóveis em vários pontos da cidade e mais de 224 pessoas ficaram desalojadas. Além de Petrópolis, a portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional também reconheceu os pedidos de estado de emergência de outras cidades do Rio de Janeiro. São elas Bom Jesus de Itabapoana, Italva, Italcara, Natividade e Porciúncula. Um homem foi preso pela Polícia Militar em Três Rios depois de confessar ter furtado o celular de um vizinho, avaliado em R$2.000 e vendido o aparelho por R$40. O crime foi denunciado pela própria vítima. Em depoimento, o acusado revelou quem havia comprado o aparelho. Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia para prestarem esclarecimentos. Um ônibus da aviação Cascatinha quebrou hoje pela manhã no bairro Quarteirão Brasileiro e causou transtornos para os moradores e motoristas. O veículo, que faz a linha Max Manuel Molter, quebrou por volta das 11 horas da manhã desta quarta-feira, na rua Professor João de Deus, na altura do número 416, na localidade do Quarteirão Brasileiro, em Petrópolis. O coletivo bloqueou a via por algumas horas, o que prejudicou o trânsito, moradores e usuários do transporte público. Por volta das 3 horas, o ônibus ainda estava parado na rua e uma ambulância do SAMU teve dificuldades para fazer um atendimento na localidade. Os produtores rurais da estrada Arnaldo de Querhoff, no Brejal, em Petrópolis, se reuniram hoje com representantes da Prefeitura de Petrópolis para discutir as péssimas condições da via. No início de janeiro, o Correio da Manhã já havia denunciado o problema. A região do Brejal, no distrito da Posse, em Petrópolis, tem a maior produção de produtos orgânicos do estado do Rio de Janeiro. Pela localidade passam diariamente caminhões levando as mercadorias para as feiras da cidade do Rio. Com as estradas em péssimas condições, os produtores já amargam prejuízos. A maior dificuldade que a gente vem enfrentando hoje, ainda mais nessa época de chuva, é a falta de pavimentação das estradas. As estradas ficam muito ruins, o que dificulta a entrega de insumos e produtos para nós que somos comerciantes, dificulta a locomoção dos moradores para ir e voltar do trabalho. Vídeos feitos pelos próprios moradores mostram as péssimas condições da estrada Arnaldo de Querhoff, no Brejal. Na localidade, moram mais de 4.000 pessoas que dependem das estradas vicinais, não só para escoar a produção, mas também para realizar os trajetos do dia a dia. Muitas vezes que chove muito, o transporte público para. Há mais de 2 anos, os moradores solicitam a pavimentação da via. Com 13 quilômetros de extensão, apenas 8 estão asfaltados. Para atender às reivindicações dos produtores, uma reunião com o secretário de Obras, Paulo Mostrange, foi realizada nesta quarta-feira. A reunião aconteceu aqui na Casa dos Conselhos. Os produtores rurais querem melhorias para as estradas vicinais do Distrito da Posse e do Caminho do Brejal. Durante a reunião, o governo municipal informou aos produtores rurais que vai realizar um levantamento de custos para dar início às obras na região. Tivemos uma reunião produtiva onde tiramos uma linha de trabalho para que possamos conjuntamente, associação de produtores e moradores, mais prefeitura, buscar as soluções para a estrada do Brejal e para toda a comunidade que há muito já vinha reivindicando essa relação com o governo municipal.
A rua Joaquim Agante Moço, no distrito de Itaipava, se tornou uma pista de obstáculos para os motoristas. Buracos e galhos de árvores estão por toda parte. Passar pela rua Joaquim Agante Moço tem sido um desafio para os motoristas. A rua, localizada atrás do Parque de Exposições, está cheia de buracos e galhos espalhados. Muito buraco e ficou interditado por um bom tempo. Agora melhorou um pouco, mas com essa chuva também, né? Complica mais, né? A falta de poda também é um problema e as árvores já atingem os fios de alta tensão. Muitos condutores reclamam de buracos na via. Alguns são tão grandes que precisam passar pela contramão para conseguir atravessar. A rua Joaquim Agante Moço é uma rota alternativa para os motoristas fugirem dos congestionamentos na estrada União Indústria, mas apesar de ter sido asfaltada no ano passado, a via se tornou uma pista com muitos obstáculos. E você vai ver depois do intervalo. Inscrições para o edital de fomento de projetos com base tecnológica de Teresópolis seguem até o dia 10 deste mês. Sicomércio Petrópolis, Sebrae e Senac promovem capacitação gratuita para o fortalecimento do varejo local. Aplicativo da Defesa Civil de Petrópolis dá acesso a laudos digitais das ocorrências. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Verão da economia. Ofertas quentíssimas que vão deixar o seu carrinho cheio. Coxa com sobrecoxa 5,79, alcatra 34,98, charque PA 26,98, calabresa perdigão 15,99, carré 12,75, salsicha perdigão 10,98. E tem mais economia. Arroz Palmares 14,95, papel Bob com 12, 8,99. Oferta mais economia. Coxa com sobrecoxa 5,79. Tudo pra você economizar mais. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. O Sicomércio Petrópolis, o Sebrae e o Senac vão promover uma capacitação gratuita para o fortalecimento do varejo local. Os encontros do Capacita Varejo começam no dia 7 de fevereiro e vão acontecer mensalmente. Importante engrenagem da economia local, o comércio varejista em Petrópolis é responsável por cerca de 20 mil vagas de empregos diretos, se consolidando como o maior empregador do município. São aproximadamente 5 mil estabelecimentos comerciais dos mais variados segmentos. O Sicomércio Petrópolis, em parceria com o Sebrae e Senac, vai oferecer aos empresários uma série de capacitações e oficinas para aperfeiçoamento e fortalecimento dos seus negócios. O Capacita Varejo vai acontecer uma vez por mês e ao final de cada encontro vai ser definido pelos próprios empresários o próximo tema que eles gostariam que a gente trouxesse. Então, essa primeira ela vai acontecer
já está definido o tema, né, que é LGPD, e ao final desse encontro a gente vai definir o próximo tema. O tema que inicia as capacitações vai abordar a Lei Geral de Proteção de Dados e seus impactos nos pequenos negócios. A LGPD fala sobre o tratamento de dados pessoais, englobando um amplo conjunto de operações que podem ocorrer nos meios físicos e digitais. Por ter entrado em vigor recentemente, o tema ainda gera muitas dúvidas. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela é uma lei recente, que tem o objetivo, o intuito de proteger os nossos dados. Então, as empresas elas precisam estar prontas para poder resguardar os dados dos seus clientes quando ela tiver esses dados no seu sistema, anotado, qualquer que seja a forma. Então, é importante que a empresa entenda como implementar e o que ela precisa fazer para poder manter esses dados dos clientes protegidos. O Capacita Varejo vai abordar temas relevantes sobre o setor de bens e serviços e é direcionado para o empresário do comércio. As inscrições são limitadas para cumprir o protocolo contra a Covid-19 e, por isso, é melhor correr, pois as vagas já estão acabando. A cada edição, os próprios empresários vão sugerir os temas que vão ser abordados no mês seguinte. O primeiro encontro, no dia 7, tem início às 9 horas da manhã, na sede do Sicomércio, que fica na rua Irmãos d'Ângelo, número 48, no centro de Petrópolis. Os interessados devem se inscrever no formulário disponível no site e nas redes sociais do Sicomércio, Sebrae e Senac. Petrópolis tem um número muito grande de comércio, né? Bem forte o comércio. E aí, quanto mais eles se juntam para fortalecer a entrega, fortalecer a empresa, a colaboração, é melhor, né? Eles conseguem crescer e se desenvolver juntos. Jovens empreendedores, estudantes, profissionais e empresários da área de TI devem estar atentos, pois terminam no dia 10 de fevereiro as inscrições para o edital de fomento de projetos com base tecnológica de Teresópolis. O chamamento público prevê investimentos de R$ 195 mil para apoiar e fomentar até 45 projetos de empreendedores, pesquisadores e estudantes em estágio inicial do processo de desenvolvimento. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo endereço eletrônico teresópolis.rj.gov.br/inovatere. As informações completas sobre o edital você encontra no site da TVC Correio da Manhã. A Prefeitura de Petrópolis lançou o serviço de emissão digital de laudos técnicos emitidos pela Defesa Civil. Confira na reportagem de Gabriel Fachola. Esta semana, os petropolitanos passaram a contar com um novo serviço. Os laudos das vistorias feitas pela Defesa Civil para checar se há algum risco no imóvel agora podem ser acessados de forma online. A digitalização do processo burocrático tem como objetivo evitar aglomerações e modernizar o sistema por meio da emissão do registro de ocorrências digital, que antes só era fornecido na versão impressa diretamente na sede do órgão. Para facilitar o cidadão, para que ele possa ter o seu documento tendo em vista alguma ocorrência, né? Então pode ser que a casa tenha sido interditada, né? Que ele tenha que dar entrada no aluguel social. Esse é um documento imprescindível para que ele possa retirar ou requisitar algum benefício. Para solicitar o laudo digital e ter acesso ao documento, é preciso fazer um cadastro no site da Prefeitura de Petrópolis. Nele, o morador precisa fornecer informações como CPF, comprovante de residência e o documento de identidade. Dessa forma, vai ser possível acompanhar a liberação do laudo através do número de RO digital. A medida ainda beneficia o meio ambiente. Isso é muito importante para o cidadão, para ele ter acesso aos documentos, né, de uma forma mais rápida, de uma forma mais célere, o que facilita de sobremaneira a utilização desse documento em outras situações. Porque como você tem a diminuição da impressão, né, você passa a não ter mais necessidade de impressão de todos os ROs, você diminui inclusive o consumo de papel. Né? E hoje, como é uma ferramenta normal, a transmissão de dados de forma online, esse é um processo que vem buscar justamente a modernidade, e esse é mais um indicativo de que a Petrópolis inicia um processo e já está desenvolvendo o conceito de cidade inteligente. Quem mora em áreas de risco ainda pode acompanhar os boletins e avisos emitidos pela Defesa Civil via SMS e também em grupos de comunicação por aplicativo. Qualquer cidadão de Petrópolis que mora na Posse, Pedro do Rio, qualquer um dos distritos, ele pode requisitar o seu RO de forma digital. Esse é um processo que ele está em evolução, né? Existe ainda a expectativa da gente melhorar ainda esse processo, de realizar alguns aprimoramentos para que o cidadão tenha, em o menor tempo possível, o seu RO. Então, esses outros processos estão em estudo ainda e a gente vai divulgar assim que a gente puder disponibilizar outras ferramentas mais céleres ao cidadão.
Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.